que estão aqui hoje já receberam propostas para estar talvez em lugares melhores perante o mundo, mas eu tenho certeza que você escolheu a melhor parte. Você escolheu o melhor lugar para estar, que é a presença do Senhor. Porque quando nós chegamos na casa do Senhor, meus irmãos, alguma coisa acontece. Eu nunca passei por um lugar que Jesus estava e alguma coisa não aconteceu. Porque sempre onde eu passei, milagres foram operados. Porque onde a presença do Senhor está, meu irmão, aquele que chegou triste salta de alegria na presença dele. Aquele que chega angustiado sai saltando de alegria porque a presença do Senhor está na casa. Quando nós chegamos aqui num lugar enfermo, meus irmãos, o médico dos médicos está presente. Quando nós chegamos aqui cabisbaixo, o verdadeiro amigo está aqui. Quando nós chegamos num lugar achando que já não tem mais saída, o bom pastor está presente. Glorificado é o nome do Senhor. Aleluia, abre a tua Bíblia, Gênesis capítulo 26. Glorificado é o nome do Senhor. Versículo 2 que diz assim: apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser. Glorificado é o nome do Senhor. Habita nela e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei estas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Glorificado é o nome do Senhor. Aleluia. Meus irmãos, nessa passagem que acabamos de ler, nós vemos o próprio Deus falando com Isaac. Isaac, filho de Abraão, filho da promessa. Aleluia. Resultado de uma promessa que o Senhor tinha feito para o seu pai. E ele diz para Isaac: Isaac, olha, não sai de onde eu te coloquei. Fica nela. Não desças para o Egito. E nós bem sabemos que o povo israelita saiu do Egito para Canaã. Aleluia. Eles saíram do Egito em busca de uma promessa que o próprio Deus havia feito ao povo, aleluia, sobre a vida de Moisés, aleluia. E o povo, meus irmãos, quando eles são retirados do Egito, eles ficam murmurando, eles ficam reclamando o porquê de tanta prova, eles ficam reclamando o porquê de tantas provações. E lá em Números capítulo 11, eles indagam ao Senhor e falam: Senhor, por que nós estamos passando por isso? Senhor, lá no Egito, nós tínhamos cebolas, nós tínhamos pepinos, nós tínhamos alimento, nós tínhamos até mesmo alho para comer. E hoje nós aqui padecemos de fome. Senhor, aqui nós não temos nem carne para comer. E aquele povo israelita reclamava e murmurava para o próprio Deus. Eles oravam para o Senhor reclamando daquela situação que eles estavam passando. E o povo israelita, meus irmãos, eles se esqueceram de que era o próprio Deus guiando eles. Eles haviam se esquecido de que Deus estava naquele momento. E eles se esqueceram de que quando Deus nos leva para uma direção, de quando o Senhor nos direciona para um determinado lugar, o Senhor se responsabiliza. E aquele povo murmurando ao Senhor não entendia o trabalhar de Deus naquele momento. Eles não entendiam o porquê de tudo aquilo. E o Senhor ouviu a murmuração daquele povo. O Senhor ouviu a súplica daquela nação. E através daquilo o Senhor vai e faz uma promessa de que ao amanhecer eles teriam, aleluia, o orvalho iria cair e através do orvalho ele teria o alimento, que era o pão, o maná do céu. E a partir daí o povo continua murmurando e continua, aleluia, não entendendo o trabalhar de Deus. Glorificado é o nome do Senhor. Mas, meus irmãos, a nossa confiança tem que estar fitada no Senhor. Porque quando o Senhor nos leva para um determinado lugar, deserto, vale, enfim, o que seja, o Senhor está guiando, o Senhor está na frente, o Senhor está capacitando. Glorificado é o nome do Senhor Jesus Cristo. E sabendo dessa história toda, aleluia, o próprio Deus fala para Isaac: ó Isaac, não desças para o Egito. Isaac, fica onde eu te coloquei. Isaac, não saia da posição. E lá em casa, meus irmãos, eu fiquei pensando comigo mesmo, eu falei: meu Senhor, o que leva um povo que conhece a tua palavra, o que leva um povo que tem uma promessa a sair do teu caminho? O que leva um povo que foi escolhido por ti a se desviar da tua presença, a sair simplesmente da posição? E eu cheguei, meus irmãos, à conclusão de que um dos motivos que nos faz sair da presença do Senhor e querer retroceder, aleluia, é a falta de alimento. Que é o que foi
israelitas, meus irmãos, eles estavam com falta de alimento. Eles já não possuíam mais a palavra do Senhor. Aleluia. Eles já não tinham mais do que se alimentar. E quando a gente está fraco, meus irmãos, aleluia, espiritualmente a nossa fé vai lá embaixo. Quando a gente está fraco espiritualmente, com falta de alimento, que é a palavra do Senhor, a nossa fé diminui. Nós perdemos a perspectiva de vida espiritualmente. Desacreditamos que Deus é o Deus que ainda opera milagres. Quando nós estamos fracos espiritualmente, não temos mais forças. Quando estamos fracos espiritualmente, nós queremos parar, retroceder. Nós paramos no meio do caminho e esquecemos que Deus tem a palavra. Nós esquecemos que Deus tem o alimento necessário. Quando nós estamos fracos espiritualmente, esquecemos que o próprio Deus tem o alimento necessário, porque Ele conhece a tua debilidade, Ele conhece a minha fraqueza e sabe o alimento que você precisa. E nessa noite Ele sabe o alimento que você precisa. Nessa noite Ele sabe a necessidade do seu coração. Ele sabe o que é que está faltando na tua vida para que você venha se fortalecer espiritualmente. Ele sabe aquilo que falta para você ser como era antes, para você voltar ao primeiro amor. O Senhor te conhece. E eu venho te trazer uma palavra de que o alimento verdadeiro, o pão da vida que desceu do céu, que foi morto, foi crucificado, ressuscitou e está aqui neste lugar para te alimentar. Aleluia. O alimento verdadeiro está aqui neste lugar. Aquele que tem fome, ouça a palavra do Senhor e se alimente. Aquele que tem fome da palavra do Senhor, se alimente, porque nunca mais sentirá fome, nunca mais sentirá sede, porque na palavra do Senhor diz: aquele que beber da água da vida, nunca mais sentirá sede, porque aquele, meus irmãos, que entra na presença do Senhor pela primeira vez, ele não tem a necessidade de sair da presença de Deus. Aquele que conhece ao Senhor verdadeiramente, não sente mais vontade de sair da presença dele. Aquele que conheceu o verdadeiro Deus, aleluia, que verdadeiramente aceitou ao Senhor como único e suficiente Salvador, quando ele conhece verdadeiramente o Deus que serve, ele não quer sair da presença dele. As propostas vêm, as dificuldades vêm, as ciladas vêm, mas mesmo assim, meus irmãos, nós, aleluia, dizemos não para tudo isso e optamos a melhor parte, escolhemos a melhor parte, que é o estar na presença do Senhor. E como eu disse no início, vocês escolheram a melhor parte. Tantos jovens, meus irmãos, estão aí neste mundo sem perspectiva de vida, sem saber a razão da sua existência. Mas nós sabemos a razão da nossa existência. Sabe por quê? Porque quando o Senhor me formou, te formou, Ele fez assim: olha, e vós serão as minhas testemunhas. Sabe o que é ser testemunha de Cristo? Aonde você passar, as pessoas falarem: olha, Ele é diferente, ela é diferença. Agir como o Senhor, aleluia, é ser diferente. Aleluia. Aí você vai falar: Paloma, mas como assim agir como o Senhor? Eu sou tão pecador, o nosso Senhor era perfeito, é perfeito. Aleluia. Mas agir como o Senhor quer, meus irmãos, é quando nos depararmos por um momento de dificuldade, dobrar os nossos joelhos e ter o contato com o nosso Pai e falar: Senhor, olha, eu não sei o que fazer, mas vai na minha frente. Isso é, aleluia, ter a direção de Deus. O que o crente, o que o jovem hoje ele tem perdido é o contato com o Senhor, é a comunicação com o próprio Deus. Aleluia. Hoje nós vemos pessoas que se esquecem de falar com o próprio Deus, que se esquecem que eles ainda têm um verdadeiro amigo, que eles ainda têm com alguém contar. Aleluia. Mas não perca o contato. Tem um hino da harpa que diz assim: olha, guarda o contato com teu Salvador. Aleluia. É necessário guardar o contato com o Senhor, porque quando nós perdemos o contato com Ele, nós também saímos da presença do Senhor e queremos retroceder. Quando perdemos o contato com o Pai, a gente esquece a voz do nosso Senhor, porque aquele que conhece o Senhor verdadeiramente escuta o chamado Mestre. Aquele que tem um contato contínuo com o Senhor, ele não perde, aleluia, a comunicação com Deus. E quando Deus fala com ele, ele reconhece a voz do seu Senhor. Porque uma ovelha, ela conhece a voz do seu pastor. Aleluia. E o pastor está aqui nessa noite falando contigo. Será que você está com os
Glorificado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Outra coisa, meus irmãos, que faz com que nós perdemos, aleluia, saímos da posição do Senhor, é a falta da presença de Deus. A falta da presença de Deus nos faz ficar fracos na fé. Porque quando a gente se sente, aleluia, sozinho, entristecido, a gente acha que tudo acabou. Achamos que a nossa oração não passa do teto, de que o Senhor até mesmo nos esqueceu. Aleluia, mas em Atos capítulo 2, meus irmãos, diz assim, olha, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Glorificado é o nome do Senhor. Mas para que nós possamos ter a presença do Senhor na nossa vida, é necessário ficar no lugar que Deus pediu, que Deus ordenou. E lá em Atos ele disse para o povo ficar em Jerusalém, porque somente os que ficariam em Jerusalém seriam revestidos de poder. Somente aqueles que ficassem no local determinado por Deus seriam cheios da presença do Senhor. E para que nós, meus irmãos, fiquemos, aleluia, cheios do Espírito Santo de Deus, é necessário ficar num lugar determinado por Deus. Para ser revestido de poder, meus irmãos, primeiramente é necessário estar no lugar certo. Porque não adianta nada, aleluia, nós apenas ouvirmos e estarmos no local errado. Aleluia, é necessário ficarmos na presença dele. Porque quando Jesus Cristo foi crucificado, meus irmãos, ele disse para o povo, olha, eu não vos deixarei órfãos, eu vos deixarei o Consolador. E vocês receberam ele lá no tempo de Pentecoste. E o povo, aleluia, eles ainda não tinham, aleluia, o renovo do céu. E através desse renovo do céu, meus irmãos, as pessoas conseguiram, aleluia, ir para o mundo e pregar o Evangelho. A partir daquele momento, as pessoas adquiriram forças para ir no ministério, para ir para as cidades proclamando o nome do Senhor. Meus irmãos, e para que nós hoje possamos carregar a bandeira, que como já foi dito, é Jesus Cristo Nazareno, é necessário sermos revestidos de poder, é necessário sermos cheios do Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus está presente. O Espírito Santo de Deus, ele está disponível para qualquer, aleluia, para qualquer um. Aquele que quiser, larga tudo aquilo que lhe pertence, se esvazie de mim e se encha do Espírito Santo. Porque só pode ser cheio do Espírito Santo aquele que se esvaziou de si próprio. Aquele que ainda carrega mágoas no coração. Aquele que ainda carrega, aleluia, tristeza, angústia, rancor, aleluia, não pode ser cheio do Espírito Santo. O primeiro passo para ficar na presença do Senhor e ser cheio do Espírito Santo dele, aleluia, é se esvaziar de si mesmo. Aleluia, abandonar o próprio eu e seguir Cristo. E falar, olha, Senhor, eu renuncio a mim mesmo para fazer a tua vontade. Renunciar, meus irmãos, é deixar de lado, é priorizar ao Senhor. Aleluia. E hoje que nós não estamos vendo, aleluia, são pessoas que não estão priorizando o Senhor. Pessoas que deixaram de priorizar o Senhor, aleluia, na vida delas. Por isso que saem da posição do Senhor e ainda sentem saudade do tempo em que viviam. Aleluia. Se eu perguntar para os irmãos, da onde que o Senhor te tirou, muitos terão histórias maravilhosas para dizer. Ou muitos até dirão que tiveram a oportunidade de nascer no berço evangélico. Não tem coisa melhor do que isso. Muitos dirão que o Senhor tirou do pecado, que o Senhor tirou das drogas, que o Senhor tirou do mundo do crime. E muitos também dirão que nasceram no berço evangélico. Meus irmãos, então são histórias lindas que nós temos, mas que existem ainda pessoas sentindo saudades, aleluia, do tempo do Egito. É o que mais tem. São pessoas que estão olhando para o que estão vivendo hoje, falando, Senhor, mas lá atrás eu não passava por tribulações. Senhor, mas lá atrás era tudo mais fácil. Senhor, mas lá atrás eu tinha o que me alimentar. Senhor, lá atrás, mesmo assim eu ainda tinha um emprego. Senhor, lá atrás eu ainda tinha uma boa faculdade, eu ainda tinha um bom estudo. Senhor, lá atrás eu ainda tinha minha família, eu ainda tinha meu esposo dentro de casa, eu ainda tinha meus pais, aleluia, unidos dentro de casa. Mas meus irmãos, não se lamente pelo que aconteceu, mas glorifique ao Senhor pelo que há de acontecer. Não se lamente pelo que aconteceu,
Glorificado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. E meus irmãos, quando o Senhor Jesus Cristo falava para o povo, olha, fiquem em Jerusalém, que do alto serão revestidos de poder, ele sabia que o povo, a mudança seria tão grandiosa que a partir daquele momento as pessoas iriam ver para aqueles apóstolos, aleluia, para aqueles seguidores de Cristo, que a vida deles seriam mudadas. Porque quando a gente decide, aleluia, seguir Jesus, acompanhar a Jesus, as pessoas notam a diferença. As pessoas reconhecem Deus na tua vida. As pessoas olham para você e falam, não mexe com ela não mexe com ele não. Porque olha, se você mexer, você vai estar mexendo com o próprio Deus. Aleluia. Sabe por quê? Porque quando alguém, aleluia, diz mal ao teu respeito, está falando de Deus, está falando dele, porque você é testemunha dele. Porque você testifica o nome do Senhor. Glorificado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Outra coisa, meus irmãos, que nos faz sair da posição do Senhor é a falta do primeiro amor. Aleluia. Como eu disse para os irmãos, se eu perguntar para vocês da onde o Senhor te tirou, muitos terão histórias maravilhosas para dizer. E vocês, aleluia, vão perceber, façam uma reflexão de como era quando você aceitou a Jesus. As coisas mudaram, o tempo mudou, a igreja de então tem mudado, mas meus irmãos, Deus é o mesmo Deus que fez com que você se reconciliasse com Ele, que fez com que você, aleluia, tivesse aceitado Ele como seu único e suficiente Salvador, ainda é o mesmo Deus. Aleluia, não deixa o primeiro amor acabar, não deixa o primeiro amor se esvaziar. Aleluia, meus irmãos, porque lá em Apocalipse, capítulo 2, fala sobre a igreja de Éfeso, uma igreja que tinha se esfriado no primeiro amor. E lá no versículo 4 diz assim, olha, tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Aleluia, lembra-te, pois, de onde caíste e arrependa-te e volta-te a praticar as primeiras obras. Venho a ti e te moverei do seu lugar, caso se não te arrependas. Aleluia. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei alimento da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Aleluia. Meus irmãos, aquela igreja tinha se esquecido do primeiro amor. Ela tinha perdido a essência do que é servir a Deus. Ela tinha perdido a essência de adorar a Deus. Na palavra do Senhor Jesus Cristo diz que nós devemos nos apresentar ao Senhor como sacrifício vivo. O que é sacrifício vivo? Aleluia, o nosso corpo perante o Senhor. E nos oferecer o nosso culto racional. O que é o nosso culto racional? É o culto inteligente. É aquele culto que você vem para o Senhor, para a casa do Senhor e sabe o que você está prestando a Ele. Não é aquele culto que simplesmente você deixa acontecer como uma simples rotina. Mas não, é um culto que você tem foco. É um culto que você sabe o motivo de você estar. Esse é o culto racional. E aquela igreja tinha perdido o primeiro amor. E hoje o que nós mais vemos são pessoas que apenas vêm para a igreja, se esqueceram do primeiro amor. Se esqueceram de prestar o culto racional, o culto inteligente, aquele culto voltado na presença do Senhor. Aleluia. E elas se esqueceram, aleluia, de que o mesmo Deus que havia operado no passado é o mesmo Deus que ainda opera. Glorificado é o nome do Senhor. E o Senhor disse, olha, arrependa-te e volta. Ainda dá tempo. Meus irmãos, ainda dá tempo de nós servirmos ao Senhor melhor. Ainda dá tempo de nós adorarmos ao Senhor de corpo, alma e espírito. Ainda dá tempo. Porque vai chegar, meus irmãos, um dia que aquele que buscou, aleluia, buscou, aquele que simplesmente não adorou, não terá mais tempo de buscar a face do Senhor. Então busque enquanto se pode achar, invoca enquanto há tempo, aleluia. Em Jeremias capítulo 33, versículo 3 diz assim, olha, clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes, espíritos que não sabem. O problema é que nós não clamamos, meus irmãos. O problema é que a gente ainda não clama mais a Deus. O problema é que a gente esquece de pedir para Ele. Glorificado é o nome do Senhor. Mas enquanto, meus irmãos, nós não adorarmos a Deus, a história não vai ser mudada. Enquanto não adorarmos a Deus, os poços ainda serão entulhados.
Enquanto nós não adorarmos a Deus, ainda nos lembraremos do tempo do Egito. Aleluia. Enquanto não adorarmos a Deus, iremos, aleluia, nos esquecer do primeiro amor. Glorificado é o nome do Senhor. E meus irmãos, e quando o Senhor falar para Isaac não sair do local que ele havia proposto, ele disse ainda mais: olha, eu honrarei a promessa que fiz para o teu pai. Quando ele diz que honraria a promessa que o seu pai, que fizera para seu pai, ele estava dizendo: olha, a promessa do teu pai ainda é a mesma para ti. Farei de ti uma grande nação. E nessa noite o Senhor tem para mim e para a tua vida grandes coisas a fazer. Ele fez muitas promessas para mim e para a tua vida. Ele prometeu grandiosas coisas. Quão grandes coisas o Senhor tem preparado para as nossas vidas. E Ele ainda é o Deus que cumpre. Ele ainda é o Deus que faz. Talvez você esteja pensando: mas Paloma, estão entulhando os meus poços, assim como fizeram com Isaac. A herança que Abraão havia deixado para Isaac eram os poços que os seus senhores haviam cavado e deixado de herança. E aquilo que o seu pai havia deixado de herança, as pessoas estavam entulhando, colocando terra, impedimento para que prosperasse. Glorificado é o nome do Senhor. Talvez as pessoas estão trancando os seus projetos, estão te desanimando, te desencorajando, mas não adianta nada elas fazerem isso. Sabe por quê? Porque Deus te encoraja nessa noite. Porque diz: olha, filho meu, eu sou contigo, não te desanime, eu serei contigo. Sabe por quê? Aleluia. Depois que aleluia, Isaac, aleluia, foi lá, mudou da terra e foi, aleluia, possuir outros poços, também entulharam. Então era um momento propício para Isaac desanimar e falar: Senhor, olha, chega, o Senhor disse que seria comigo, mas olha, segunda vez que estão entulhando os meus poços, eu paro por aí. Eu vou sair do meu lugar, sair da posição que o Senhor falou. Mas não, ele foi e tentou novamente. Eu não sei quantas vezes você teve que parar, mas olha, tenta novamente. O Senhor nessa noite diz para você: não desiste, tenta novamente. Disseram que não, tenta novamente. Disseram que não, tenta novamente. Eu sou contigo. Se for necessário, tente uma. Se for necessário, tente duas, tente três, tente 50, tente 70. Mas nessas tentativas, o Senhor estará contigo. Glorificado é o nome do Senhor. E aquele povo contendeu, aleluia, contra Isaac, porque tudo que ele fazia prosperava. Todo poço que ele cavava dava água. Todo poço que ele mexia, aleluia, prosperava. Aleluia, porque onde você passa, existe a presença do Senhor. Porque onde você coloca a sua mão, prospera. Glorificado o nome do Senhor Jesus Cristo. E o inimigo, ele se inveja. Aqui na palavra do Senhor, no versículo 14, diz que os seus inimigos filisteus tinham inveja dele. Invejaram todos os bens que ele possuía. Aleluia. E a gente sabe, meus irmãos, que a inveja é uma coisa terrível. As pessoas invejam aquilo que você tem. Parece que as coisas não dão mais certo a partir daquele momento. Mas nessa noite o Senhor quebra cadeias, quebra laços. E tudo que você pôr a sua mão, aleluia, pode determinar que é teu. O inimigo não toma, o inimigo não toca, o inimigo não tira. Porque quando o Senhor colocou nas tuas mãos, é teu. Glorificado é o nome do Senhor Jesus Cristo. E disseram que contenderam contra ele. A partir do momento que contenderam contra ele, o Senhor manda Isaac, olha, Isaac, vá para outro poço. Sabe por quê? Porque eu não habito no meio da contenda. Aonde há contenda, onde há confusão, bagunça, o Senhor não está presente. Então, meus irmãos, enquanto o Senhor, aleluia, as coisas estiverem fora do lugar, enquanto houver contenda, o Senhor não fará, aleluia, prosperar. Glorificado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. E lá no versículo 22 diz, aleluia, que por outra vez, Isaac vai lá, não desanimou, tentou novamente, aleluia, e possuiu aquilo que o Senhor preparou para ele, e prosperou. A partir daquele momento, aleluia, que ele tomou posse da herança que o Senhor, aleluia, havia reservado para ele. Glorificado é o nome do Senhor. Ele prosperou naquela terra. O
Senhor tem bênçãos para mim e para a tua vida. O Senhor, aleluia, tem coisas grandiosas, aleluia, nesta terra, mas Ele ainda tem coisas melhores lá no céu. Se você diz, aleluia, Senhor, eu preciso de um emprego, eu preciso de uma faculdade, eu preciso, Senhor, de um esposo, eu preciso de algo, o Senhor tem bênção, mas primeiramente buscai o Senhor e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Busque primeiro a Ele, exalte primeiro a Ele, adore ao Senhor primeiro, porque enquanto você está aqui adorando e exaltando o nome dEle, enquanto você está fazendo por Ele, aleluia, Ele está fazendo por ti, porque para Ele é toda adoração. Ele tem todo o poder concentrado em suas mãos, e não há nada nem ninguém que possa se escapar da presença dEle, porque todo o poder está nas mãos dEle. E quando Ele faz, meus irmãos, não adianta as pessoas virem, aleluia, tentarem tulhar os poços, aleluia, não adianta as pessoas quererem fazer com que você saia da posição, aleluia, mas enquanto o Senhor estiver na frente, aleluia, as pessoas verão a presença de Deus na tua vida, as pessoas vão ter que ver Deus na tua vida, porque hoje, meus irmãos, é muito fácil servirmos a Deus aqui, o difícil é lá fora, e eu creio que nessa noite, aleluia, o Senhor está capacitando, aleluia, nos capacitando para ser a diferença lá fora, para ser a diferença lá fora, porque aqui dentro, meus irmãos, já somos a diferença, já somos um povo escolhido por Deus, diferenciado, um povo, aleluia, escolhido, deixado, olha, escolhido de lado, mas lá fora, meus irmãos, teremos que ir abrir a nossa boca para fazer a vontade de Deus, glorificado é o nome do Senhor. Pamela, Bruna, vem louvar ao Senhor. Peço que a igreja fique de pé. E nessa noite, meus irmãos, que você venha realmente abrir a sua boca para glorificar a Deus. Não saia da posição que o Senhor te colocou. Porque se você veio aqui de uma forma, eu tenho certeza que você já vai sair, aleluia, de uma forma diferente. Aleluia, sentindo a presença do Senhor. Aleluia. Porque, aleluia, quando o Senhor falou para Isaac não sair daquele lugar, é porque ele sabia que Isaac, aleluia, iria prosperar naquela terra. Quando ele disse para Isaac, olha, Isaac, não desças ao Egito, é porque ele sabia que aqueles poços iriam prosperar. E se o Senhor nessa noite está falando para você não sair da tua posição, é porque os poços irão prosperar. Glorificado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia.